Muito bem-vindos. Nosso agradecimento pelo apoio, pela presença dos amigos queridos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso Evangelho no Lar, no livro do Ponto que Paramos, que é a mensagem Multidões do Evangelho segundo Marcos, página 88. Eu vou pegar a passagem do Evangelho para a gente contextualizar porque, meus amigos, Ivana, Antônio, Riva, Cássia, Tereza, os que eu estou vendo na minha tela aqui, e os demais que estão na lista. Segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz: estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho, pois alguns vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém saciá-los com os pães aqui no deserto? Perguntava-lhes Jesus: quantos pães tendes? Disseram 7. Ordenou a turba recostar-se sobre a terra e, tomando 7 pães, rendeu graças, partiu-os e dava aos seus discípulos para que oferecessem, e eles ofereceram à turba. Tinham também uns poucos peixinhos. Abençoando-os, disse para também oferecer esses. Comeram e saciaram-se, e levaram das sobras dos pedaços 7 cestos redondos. Eram cerca de 4.000 pessoas. Despediu-os. Então, pessoal, é a passagem da segunda multiplicação dos pães, que mostra justamente a preocupação de Jesus com a multidão. E essa primeira mensagem de Emmanuel está no livro Vinha de Luz, no capítulo 6, comentando o versículo 2. Justamente, estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Olha que interessante o olhar de Jesus para o outro, para a necessidade do povo. Não é, Riva? E nós também fazemos parte dessa multidão, assim. E nós também podemos, de alguma forma, lidar com a multidão. E ele começa essa mensagem dizendo que nós somos devedores da multidão. Verdade. A gente nasce e já encontra um hospital prontinho, né? Se precisar de uma UTI, ela está ali equipada. Tem uma cirurgia cardíaca, né? Um ar-condicionado. Aí, o transporte do hospital para casa à noite tem uma iluminação. As luzes estão acesas. Alguém construiu ruas. Muita gente trabalhou nas ruas, né? Algumas assaltaram, outras sinalizaram. Alguém construiu um prédio, uma edificação para a nossa moradia. Tudo isso a gente é devedor, né? Nós somos devedores da multidão. Ele fala que isso é o imperativo da lei.
Mas existe uma triste realidade, que é como a multidão é tratada aqui no plano material. Como é que essa multidão é tratada, Cássia? Tá? Em geral, aquele que se destaca nas possibilidades terrestres foge do povo, se afasta. Outros exploram o povo, procuram manter a ignorância, evitando o crescimento, a educação. Outros impõem pesados impostos, outros criam guerras e botam o povo para lutar ou para receber bombas. E aí conclui: o sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras. A religião até então impõe ameaça, castigo, recompensa, Deus que pune, Deus que para oprimir pelo medo, a dominação. E a ciência lhe oferece sorrisos escarnecedores, tá? Então, o povo conta com muitos adversários e muito pouco amigos, Antônio. Mas, acima de todas as possibilidades, a multidão dispõe de Jesus, Teresa. Né? A multidão dispõe do amigo divino. E a forma que Jesus tratou o povo é bem diferente. Aqui nós estamos vendo, Ivana, ele preocupado com a turba, porque há 3 dias estava ali acompanhando no deserto, sem comer, e tinha uma viagem longa. Alguns moravam longe. Como é que iam sobreviver, Alberto? Com a fome. Então, como foi que Jesus tratou a multidão? Passou pelo planeta entre pescadores, entre proletários, tá? Que são trabalhadores assalariados. Passou entre aleijados e cegos, cansados velhos e mães aflitas. E Jesus representa para o povo a esperança, o alimento espiritual divino, como naquele momento da multiplicação dos pães. Tá? Cabe a gente se perguntar: o que sou eu para a multidão? O que eu posso fazer pela multidão? Aí ele termina assim: olha, o Senhor observa o que cada um de nós faz. Não roubes o pão da vida, procura multiplicar o pão da vida. Porque Jesus estava compadecido, né? O pão da vida e a energia também, a energia da vida. Jesus estava compadecido porque o povo estava há 3 dias sem comer. E ele representava na próxima mensagem esperança e coragem. Tá? E aí um convite para que nós também, como Jesus, deixemos, quando possível, a nossa palavra de fé, usemos nossa caridade para doar esperança, para doar coragem aos companheiros, sem cansaço, repetindo as lições, os estímulos, estímulos à concórdia, à solidariedade, tá? Sempre que possível, atira uma pétala de otimismo e de amor. E Emmanuel fala assim: olha, o vento das horas vai transportar, porque toda a corrente do bem espalhada vai retornar a nós, como bênçãos. E um dia virá frutos. Vale a pena insistir, apostar no bem, Riva. Vale a pena, tá? Porque Jesus disse que tinha preocupação com a multidão. E ele conclui essa pequena mensagem falando sobre a importância desses encontros nossos, tá? Seja em grupo, como a gente aqui está, ou seja até individual, na sua leitura solitária, né? O esforço isolado, como ele chama.
Então, ele continua na próxima mensagem a dizer assim: ora, se eu os despedir em jejum, desfalecerão no caminho. Alguns vieram de longe, e aí, no livro Pão Nosso, mensagem 124, existe a mensagem não falta. O que não falta, né? Não falta o alimento espiritual para as criaturas, porque Jesus, o Mestre, alimenta espiritualmente a nós outros, seus irmãos mais novos. Tá? Então, essa mensagem, Teresa, fala da preocupação ou do cuidado de Jesus. Só que ele se manifesta usando as casas de oração, os templos, como socorro espiritual, como alimento espiritual para a mente das massas. Tá? É isso que está aqui no texto, Alberto. É isso que está aqui dizendo, tá? Que as escolas religiosas são inspiradas por Jesus. Não é uma coletividade sem o socorro da fé. Não falta o alimento do céu às suas criaturas. Tá? Em toda parte há, da tábua até as grandes catedrais, o alimento do céu cai e nutre espiritualmente as criaturas. É Jesus preocupado em nutrir o espírito dos seus tutelados de mil modos diferentes. E aí ele coloca uma coisa interessante aqui, Rivailda. Do, o homem aos poucos vai aprender, o homem e a mulher, né, o ser humano vai aprender em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja, o templo, ao próprio lar, e do lar transportar para o coração. Achei interessante, assim, do templo, da casa de oração, traz para o lar, que vira sagrado. E o lar, não é? Traz para o coração, que é o sentimento, tá? E aí conclui Emmanuel que o Jesus inclina-se ao bem de todas as pessoas. Cheio de amor, cheio de abnegação, ele sabe alimentar o ignorante, o sábio, o indagador e o crente, o revoltado, o infeliz. Mais do que ninguém, Jesus compreende as criaturas exaustas, tá? Nos despenhadeiros que marginariam a senda sem o alimento, desfaleceriam. Né? Agora nós somos a multidão que, sem o alimento dado ali, desfaleceríamos no caminho da vida. E os discípulos, então, provavelmente deve ter sido Pedro, viu? Falaram assim: olha, de onde você poderia saciar essa multidão toda com pão? Aqui no deserto, né? Não tem loja não tem padaria aqui no deserto. Eu acho que aqui vem o ponto alto do encontro de hoje, tá? Porque então Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles respondem: 7. Né? Então ele pega os pães e multiplica, divide o pão e vai entregando aos discípulos, e os discípulos vai passando para a multidão. Olha que interessante aqui, os discípulos estão intermediários, entendeu? Os discípulos estão intermediários entre Jesus e o povo, e a multidão. Né? Quer dizer que Jesus, para socorrer a multidão, ele se utilizou dos seus discípulos.
Jesus, para alimentar 4.000 pessoas e sobrar 7 cestos cheios, ele utilizou de 7 pãezinhos e alguns peixinhos, né? Isso lembra, claro, lembra a lição do Evangelho Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é buscar e achareis, tá? Faça a tua parte e Deus te ajudará, mostrando que o trabalho espiritual é um trabalho de parceria, tá? Ontem, um amigo nos lembrou uma historinha que é oportuna. Uma cidade foi alagada por um rio que encheu. E os vizinhos falaram com a mulher assim: vamos, porque a água está subindo. E ela: não, que é minha casa, Deus vai ajudar, porque eu tenho fé. Só que o rio subiu mais. Então ela subiu no sofá e passou um jovem vizinho e falou: olha, agora eu te levo. Para a correnteza não te levar. Não, Deus vai ajudar, eu tenho fé. A água subiu mais 1 metro. Ela então subiu na geladeira. Quando, já com bote salva-vidas, o pessoal passou e convidou que ela entrasse no barco. E ela: não, Jesus vai ajudar, eu tenho fé. A água terminou de subir, ela fez um buraco no telhado e subiu em cima da casa. Aí vieram os helicópteros, viu, Ângela? E ela se recusou, né? E aí, finalmente, o rio encheu mais e carregou, a mulher morreu. Essa segunda parte fica por minha conta, viu? Chegou no mundo espiritual, ela perguntou assim: eu morri de quê mesmo, né? Aí o mentor falou assim: morreu de ignorância. Morreu de ignorância, porque eu lhe mandei, ó, socorro, foi no o vizinho, foi o bote, foi helicóptero, foi salva-vida, e você nada, não aceitou. Deus fez tudo o que podia, você não fez nada, sua parte. Não é? E uma versão muito mais simplificada, se um homem caiu num buraco e o outro precisava ajudar, ele estendia as mãos lá de cima e o de baixo ficava com as mãos, os braços baixos. Eles não levantaram os braços para. O homem não levantou o braço para poder segurar a mão, tá? Então, gente, o que quer dizer isso? Tá? A mensagem do livro Fonte Viva, mensagem 133 do livro Fonte Viva é: que tendes? O que tendes? Ali eles tinham 7 pães que foram utilizados para alimentar, foram multiplicados, tá? Então, assim, qual é a nossa colaboração, tá? O que temos nós? Qual é o nosso pequeno esforço ou grande? Qual é a nossa boa vontade? Qual é o meu recurso mínimo? Porque Deus faz o máximo que pode a nosso favor, mas nós, ele se espera de nós o mínimo, né? Continue escrevendo aí que eu vou ler o chat daqui a pouco, eu quero saber a opinião de vocês. Então, Emmanuel fala que Jesus segue até hoje à frente da multidão faminta. A pergunta quantos pães tendes um símbolo muito interessante, tá? Apenas 7 pãezinhos alimentando uma multidão. Teria o mestre conseguido alguma coisa não pudesse contar com recurso algum? Né? Faça a tua parte, Deus te ajudará. Faça a tua parte. Fé. Fé não, coragem, ação, atitude. Deus te ajudará, esperança e fé. Não só ficar esperando,
e nem só fazer a nossa parte achando que Deus não pode nos ajudar, mas uma, uma parceria, tá? Uma parceria. A pessoa vai a um centro, não pode esperar o milagre, não pode esperar que tudo seja feito. Os espíritos, a pessoa precisa merecer, ela precisa estudar um pouco, precisa, né, bater, pedir, buscar, ela precisa fazer um movimento qualquer para que os espíritos possam, então, tá? A espiritualidade pergunta para cada um de nós: o que você tem? O que tens? Tá? Então, existe a usina, mas existe a pequena tomada. Tá? Vamos ler aqui, lá na conclusão do trabalho aqui. Em qualquer terreno de nossas realizações, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Existe, eu vou sair um pedacinho para entrar no Evangelho aqui, justamente nesse capítulo 25, lá no item 4, de tão importante que Kardec grifou. Ele grifou assim, ele colocou assim: os espíritos não vêm livrar a pessoa da lei do trabalho. Tá? Olha que coisa, viu? O trabalho é uma lei necessária para que haja progresso. Então, é lei do trabalho gerando lei do progresso, crescimento. Tá? O que é que eles vêm fazer? Mas eles vêm mostrar o alvo, ou seja, mostrar qual é a meta e a rota que leva até a meta, o alvo, dizendo: marcha e atingirás. Quem é que marcha? Nós, não é? Qual é a perna que faz força? A nossa. E aí diz assim, Tereza: olha, encontrará pedras nos teus passos, afastas por ti mesmo. Então, na estrada da vida, nós encontramos as pedras, que são os problemas, os desafios. Os problemas sempre vêm um atrás do outro. Toda semana, todo dia tem o seu, né? Somos cabeça de papel, né? Então, os espíritos bons nos dão inspiração e força necessária para alcançar a meta. Mas quem remove as pedras do caminho, Riva, é a gente, tá? Olha que história. É tão importante isso que eu vou repetir. Os espíritos não vêm fazer o trabalho por a gente. Nós precisamos crescer. A presença das pedras, que são os problemas da vida, os desafios da família, o desafio dos conflitos emocionais, dos relacionamentos, tudo isso, Iranei, todos os leões, né, que aparecem, são pedras do caminho e que nós é que precisamos colocar essas pedras de lado, assim, abrir o caminho para seguir a viagem, né? Remover o obstáculo. Nisso que a gente remove o obstáculo, a gente cresce, Riva. A gente aprende, né? Os espíritos dão força e inspiração, se a gente quiser e pedir, mas nós devemos remover os problemas, resolver os nossos problemas. Nós resolver, tá? Voltando aqui. Justamente numa próxima mensagem, aliás, antes aqui, vamos ler aqui a colaboração de vocês aqui por escrito no chat. Um teólogo e sacerdote sul-africano
Alberto Nolan, defende a teoria de que esse episódio da multiplicação dos pães e peixes foi a oportunidade de Jesus de que ele se utilizou para exemplificar o compartilhamento. Naquele tempo as viagens eram longas e era difícil carregar provimentos assim, era difícil levar provisões assim para as malas pesadas, né? Viajavam a pé. Os milagres acontecem quando a gente vai à luta, sim. Faça a tua parte e Deus te ajudará, sim. Então, a gente vai passando pelos desafios, né? E vai aprendendo a lidar com eles. Na próxima mensagem, ela está no livro Palavra de Vida Eterna. Mensagem número 9. E ela repete um pouco. Vocês perceberam que ela repete, tá? E Jesus não pergunta quantos pães precisam, quantos pães, né? Precisa para alimentar 4.000 pessoas. Ele perguntou quantos pães tendes. A gente fica preocupado assim, quanto a gente precisa, né? Quando a gente pode focar no que a gente já tem, sabe? Vamos focar no que a gente já tem e aí Deus multiplica. Aí Jesus, a força multiplicadora, tá? Então, o que tende aí? Qual é a nossa cooperação? Qual é a nossa migalha? Qual é o nosso pequena parte que podemos oferecer? Qual é o mérito que nós temos? Né? Não vale rogar concessões dos céus, alongando mãos vazias de mérito. Palavras brilhantes, sem nenhum esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os valores da preguiça. Não adianta pedir que tenha muito amor se o coração tá cheio de ódio. Então, precisamos mobilizar nossos parcos recursos, né? Contudo, para isso é necessário oferecer alguma coisa de ti mesmo para a extensão do progresso e a vitória do bem. Conclui Emmanuel, não te esqueça, pois, de que o auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do teu pequenino auxílio. Auxílio que dentro de nós não é só dinheiro, não é só. Alguém colocou aqui que os trabalhadores espíritas são os intermediários de Jesus que podem multiplicar as bênçãos. Verdade, Cristiane. Então, gente, vamos para a próxima mensagem. Estamos chegando aqui no final. Os fariseus, então, diante desse impacto, que teve um impacto grande, a multiplicação dos pães, saíram e começaram a debater com ele, testando. Será que é o Messias ele? João Batista parecia ser o Messias, mas ele foi morto. Né? Um parêntese para fazer uma pequena propaganda, eu gosto. Quem gosta do Evangelho vai gostar de um livro, Dimas, o leproso samaritano, uma biografia de um dos 10 que voltou para agradecer a cura, né? Só vou dizer uma coisa, viu? Foi ele mesmo que ditou na primeira pessoa, ele contando a história dele. Eu não cheguei na parte do encontro dele com Jesus, por isso que eu não chorei ainda, viu, gente? Que ainda choro quando
quando eu leio o Evangelho, viu? No dia que eu parar de chorar, eu vou parar de falar do Evangelho. Então, aqui voltando, viu? O livro é de Carlos Bacelli, tá? O médium Carlos Bacelli, com apoio de irmão José Inácio Ferreira. Os fariseus queriam um sinal, e até hoje o povo adora um sinal, adora um fenômeno, uma demonstração. Tá? A sala da cura está lotada de gente interessados na cura. A sala do estudo está vazia de interesse. Diz André Luiz, na introdução do livro Missionários da Luz, que nós somos crianças. Quanto tá conto de fada, heróis, a gente está adorando ali, né? Mas quando fala em estudo, esforço, disciplina, a gente foge apavorados de compromisso, de responsabilidade. Todo mundo que persevera na tarefa espiritual sabe disso, né? A gente pergunta assim, quem vai vir no feriado? Aí todo mundo levanta o braço. Aí dá o feriado, os trabalhadores vão e o público some. É assim, Iva? Também aí no Paulo Estevam é assim? Pois é. Então, então no livro Vinha de Luz, a mensagem 145 fala das demonstrações, tá? Pessoas que querem demonstrações, sinais do céu, materializações, fenômenos, curas, milagres, espírito, o espírito falar, dar recados, o guia dizer o que deve ser, né? Então, com isso, o povo repete os fariseus que estavam pedindo o sinal dos céus, né? Só que as pessoas que querem sinal do céu, elas têm propósitos inferiores. Emmanuel bate, viu, forte. Tem propósitos inferiores, sim. E aí ele fala, não pode pedir a algum espírito encarnado na Terra um sinal de Júpiter. Não pode pedir. E conclui que o mais importante sinal é o sinal, o trabalho de Jesus na Terra. Tá? É o sinal da fraternidade. Porque na menor contrariedade a gente já começa a brigar com os companheiros de trabalho, esquecidos do ideal maior da tarefa. O maior sinal é a colaboração para a educação das pessoas. Tá? E aí ele bate mais um pouquinho, ele diz assim, olha, aquele que reclama o sinal do céu, ou é ignorante ou tem má fé. E o médium ou seguidor espírita que quer dar o sinal é um distraído ou um louco. E aí então ele conclui. Se te requisitam demonstrações exóticas, esclarece que não foste designado para produzir maravilhas, né? Que o maior sinal que pode existir é o sinal de amor e luz, para que não venhamos sucumbir às tentações de repetição dos velhos erros do passado. Em breve, meus queridos, nós vamos fazer um evangelho extra para atualizar a nossa leitura, sincronizando com a marcação do livro. Eu agradeço a todos. O microfone ficou aberto aqui o tempo todo, que bom. Nossa gratidão. Gratidão a todos. Obrigada, Fábio. Boa noite, doutor Gratidão a Fábio. todos. A todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.